E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero estar lendo com vocês aqui hoje a respeito da última trombeta. A última trombeta. Será que esta última trombeta não é a mesma trombeta que está lá em Tessalonicenses, Apocalipse? Eu vou fazer aqui um jogo de textos com vocês para a gente poder entender como que a Bíblia ela trabalha em alguns aspectos e as informações que estão ali, elas se somam, perfeito? Então, o primeiro texto que eu quero ler está aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 15. Diz assim: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, eles vão ser incorruptibilizados primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, está fazendo aí o link com Daniel, capítulo 12, versículo 1, que o arcanjo virá para poder livrar todo aquele que está com seu nome escrito no livro, nos dias da angústia. Então, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, aí sim, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, alguns aspectos aqui, por exemplo, nós vamos ver aqui, voz de arcanjo, só tem aqui em Tessalonicenses. Alarido, você vai ver em outro texto. Ressurreição, também tem outro texto. Trombeta também tem outro texto, mas existe um aspecto aqui que só tem aqui, que é o de voz de arcanjo. Mas, quando fala da primeira ressurreição, isto é replicado lá em Apocalipse, no capítulo 20, quando vai falar daqueles que negaram a marca da besta, negaram o sinal, negaram o seu nome. Por causa disso, eles guardaram os mandamentos e o testemunho de Jesus, e o resultado foi a degola. Porém, eles reviveram e viveram novamente. E o texto fala: esta é a primeira ressurreição. Primeira. Então, lá está contando um aspecto que não está aqui. Lá está falando sobre a vitória dos santos sobre a besta. Mas coloca um aspecto lá que não coloca aqui. Lá fala sobre a degola, aqueles que foram martirizados. E eles colocam duas coisas iguais. Primeira ressurreição. E aqui fala: os que ressuscitarão primeiro são os que fazem parte do corpo de Cristo. Lá ele não fala de trombeta, lá ele não fala de alarido, não fala nada disso, mas fala sobre a ressurreição, que é a primeira. E nesse texto aqui fala que é a primeira ressurreição. Um outro aspecto aqui interessante, que está em Apocalipse, capítulo 11, no versículo 15 em diante, vai dizer assim: e o sétimo anjo e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo verão a situação do seu Cristo, e ele reinará para tudo sempre. Aí versículo 18 diz assim: iraram-se as nações. Observa que essa é a sétima trombeta. Iraram-se as nações e veio a tua ira. Então a ira do Senhor vem no toque da sétima trombeta. E o tempo dos mortos. Tá falando aqui de ressurreição. Tessalonicenses 4 fala de primeira ressurreição. Apocalipse 20 fala de primeira ressurreição. E Apocalipse 11, 18 fala da ressurreição também e da entrega do galardão para os profetas. A entrega do galardão para os profetas. E diz assim: os servos, os santos, os que temem o teu nome, pequenos e grandes. Então, aqui nesse texto, ele já vai falar de galardão. Ele está colocando aqui, ressurreição dos profetas, tempo de galardoar,
fala sobre a trombeta, não diz que é a última, mas fala que é a sétima. Aqui em Tessalonicenses, ele fala de trombeta, fala de ressurreição, não diz nem que é a sétima e nem que é a última, mas cita o arcanjo Miguel, voz de arcanjo. Em Daniel 12, fala que esse arcanjo ele vem para livrar o povo de Israel e todo aquele que tem o seu nome escrito no livro. E isso naqueles dias ali angustiosos. Então, esse texto de Tessalonicenses linka com Apocalipse 20, linka com Apocalipse 11, 15, linka com Daniel capítulo 12. São todos textos que alguns trazem algumas informações e outros não. Alguns trazem informações que não estão, que está somente naquele livro, mas não está em outros livros. Perfeito? Então, agora vamos aqui para Mateus capítulo 24. Vamos ver o que vai dizer aqui Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 29. Olha o que vai dizer aqui. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então, olha aqui mais um aspecto. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aí o que acontece aqui? É mais um aspecto diferente. Por quê? Porque no versículo 31 já está falando de toque de trombeta de novo, olha só. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta. Toque de trombeta. Aqui não está falando do nome dos anjos, mas a gente sabe que os anjos vão estar recolhendo, que o próprio texto diz, né? Ajuntando seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Isso está lá em Tessalonicenses, quando fala do ajuntamento, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então aqui, está aqui Jesus esperando, aguardando, os anjos vão catando nas extremidades dos céus os escolhidos, os eleitos, e eles então se encontram e estão para sempre com o Senhor. Você veja que aqui ele não coloca detalhes que tem em Tessalonicenses. Aqui não fala que é a primeira ressurreição, mas Apocalipse 20 fala, 1 Tessalonicenses 4 fala. Aqui não fala do arcanjo Miguel, mas Tessalonicenses fala. Aqui não fala que é tempo de galardoar, mas Apocalipse 11, 18 fala. Então, os textos, ainda que estejam separados, uns com os detalhes, outros com outros detalhes, a ideia continua sendo a mesma. Olha aqui em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, vai dizer assim, 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Tá vendo aí, no momento, no abrir e fechar de olhos. O que é isso, no momento? O momento ali, a palavra no grego é átomo, né? Da ideia de uma partícula incontável, é como se fosse um piscar de olhos, menos de um segundo. Mas esse detalhe não está lá em Mateus 24, 1 Tessalonicenses capítulo 4, não está em Apocalipse capítulo 11, 18, não está lá em Daniel 12, não está. Esse detalhe não está ali. É um detalhe que só está aqui. Mas qual o detalhe que está aqui que está também nos outros? Trombeta. Qual o detalhe que está aqui que está em Apocalipse 11? Lá fala sétima trombeta, aqui fala última trombeta. E o texto vai falar de ressurreição e a vitória sobre o Hades. Então, são detalhes diferentes que tem cada um nos seus respectivos livros, que o Espírito permitiu que alguns tivessem e outros não tivessem, mas isso em nada atrapalha a revelação e não nos dá o direito de separar, porque senão eu vou ter que separar todos, porque um fala um aspecto, outro fala outro aspecto. Um diz que apareceu
O outro não fala que apareceu, então é invisível. Não. O outro não fala que é a sétima trombeta, fala que é a última. Bom, mas se é a última, qual que veio primeiro então? E se é a última, não tem que ter nenhuma outra, porque, querendo ou não, tem uma outra ressurreição, se fôssemos pré-tribulacionistas, né? Tem uma outra ressurreição depois da grande tribulação, então não é a última ressurreição. E se há uma convocação, que os pré-tribulacionistas também gostam de dizer isso, né? Não, aquela primeira trombeta ali de Coríntios é de convocação, mas a de Apocalipse 11:18 também está convocando, porque ele está chamando os mortos a viverem novamente. Está chamando os mortos à vida. Para quê? Para receber o galardão e reinar com ele. Está convocando. E, além do mais, haverá um Armagedon logo em seguida. Ele está juntando o seu exército no céu. Por isso que Apocalipse 19 diz que ele vem com o seu exército do céu. Então, ele está juntando esse exército celestial, esse exército que se encontra com ele no céu, ali nos ares, e desce com ele. São aspectos diferentes, são detalhes diferentes, mas tudo falando da mesma coisa. Um outro exemplo que a gente pode colocar aqui, que eu acho muito pertinente, já que nós acreditamos que tudo trata de um mesmo evento, está também na ressurreição de Jesus, por exemplo. Você chega em Mateus, no capítulo 28, versículo 1, lá vai dizer que um anjo aparece ali e remove a pedra. O anjo aparece ali e remove a pedra. Em Mateus, vai contar um detalhe que nenhum outro evangelho vai contar, que teve um terremoto. Então, será que a ressurreição dos outros 3 evangelhos é uma ressurreição diferente da primeira, só porque tem detalhes ali em Mateus que não tem em Marcos, Lucas e João? Por exemplo, você chega lá em Marcos, não fala que um anjo removeu a pedra, ele só fala que a pedra, a grande pedra, já estava removida. Não contou o detalhe de lá de trás, e nem citou terremoto também. Em Lucas, por exemplo, em Lucas 24, vai falar que elas tinham especiarias preparadas para Jesus. Então, o de João não conta esse detalhe, o de Marcos não conta esse detalhe, nem o de Mateus conta esse detalhe. Mas é o mesmo evento. Só que cada um, eles foram escrevendo segundo aquilo que o Espírito foi lembrando a eles e ditando para eles o que eles tinham que escrever. Mas não é que tinham que escrever sempre tudo certinho, narradinho, bonitinho, né? Toda vez que eu falar sobre arrebatamento, eu tenho que citar arcanjo, eu tenho que citar, porque senão eles vão achar que é um arrebatamento diferente. Toda vez que eu citar ressurreição, eu tenho que citar isso, senão eles vão achar que é uma ressurreição diferente. Não. A primeira ressurreição está clara, está lá em Apocalipse 20, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Está claro, primeira ressurreição. Né? Os que ressuscitam primeiro. Um outro exemplo, você vai chegar lá em João capítulo 20, versículo 4, fala que Pedro e João foram correndo para ir no sepulcro. Pedro e João foram correndo. E aí João passou à frente de Pedro e chegou na frente dele. Né? Agora, você vai chegar ali em Lucas 24:12, não cita João, só fala que Pedro chegou lá, né, e viu. E aí, será que foram eventos diferentes? Porque um citou João, ainda fala que João chegou primeiro que Pedro. Mas o Evangelho de Lucas não cita João, só cita Pedro. Né? Será que foram eventos diferentes? Será que temos, por um acaso, 4 tipos de ressurreição diferentes? É claro que não. É tudo um único evento. Só que cada evangelista ali acabou escrevendo aquilo que passava na memória. Você chega e vai ver um jogo de futebol. Aí você tem 4 jornalistas diferentes ali, o cara vai bater um pênalti. Aí um vai dizer: ó, o jogador chutou a bola e o goleiro nem saiu na foto. O goleiro foi para um lado, bola para o outro. Aí outro vai falar assim: ó, o jogador foi chutar a bola, né? O goleiro foi para a esquerda e a bola foi para a direita. Aí outro vai falar assim: ó, o jogador foi jogar o pênalti e fez um golaço, mas não citou o goleiro. Aí outro vai falar assim: ó, o jogador foi chutar um pênalti por cima, né? O goleiro ainda tentou voltar, só que não conseguiu porque foi para o lado errado. Ou seja, são 4 jornalistas, todo mundo viu a mesma coisa, mas todos eles citaram de formas diferentes, com detalhes diferentes, né?
um goleiro tentou voltar, só que não conseguiu, o outro não citou nem goleiro. Será que não tinha goleiro no gol? Né? Mas então, isso é a mesma coisa dos evangelhos, cada um foi escrevendo, né, à toa que os evangelhos no início eram chamados de a memória dos apóstolos. Então, cada um foi citando aquilo que ele lembrava, os detalhes que eles lembravam. Mesma coisa com respeito à ressurreição. Eu não posso ficar separando, dividindo, fatiando a ressurreição só porque um deu um detalhe, o outro não deu outro detalhe, o outro citou um detalhe, o outro deixou de citar. Então, se um tem um detalhe, outro deu outro detalhe, então são ressurreições diferentes. Não. Há uma só ressurreição da igreja, porque a igreja é uma. Né? Mesmo que cada um tenha os seus próprios detalhes ali descrevendo. Mas a Bíblia é clara em dizer em Apocalipse 20 que aqueles que venceram a besta, negaram a marca da besta, negaram o seu nome, foram degolados, esses fazem parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição está em 1 Coríntios capítulo 4, 1 Tessalonicenses, perdão, capítulo 4, a partir do versículo 14, que fala que os que são de Cristo ressuscitarão primeiro. E ali cita o toque da trombeta. E que Paulo, quando vai falar da ressurreição, ele diz que é a última. E aí você encaixa a peça com Apocalipse 11, 15 e 18, que vai falar que é a sétima, ou seja, a sétima é a última, e ali tem a ressurreição dos profetas. Quais profetas ele está citando? E ele está dando também um galardão. Né? Acaso haverá dois tribunais de Cristo? Uma no arrebatamento antes da grande tribulação e um outro pós-grande tribulação? Não, irmão, não tem dois tribunais de Cristo. É um só tribunal. Beleza? Então, isso daí, né, foi uma dica bem maneira aí para você poder entender um pouco da dinâmica da escritura, como que ela funciona, né? Porque um tem um detalhe, outro tem outro, que são coisas diferentes. Né? Estão falando da mesma coisa. Na própria leitura, a gente vai entender se aquele texto está se referindo à ressurreição de Jesus, porque você não tem dúvida sobre isso, e sobre a ressurreição. Se os que são de Cristo ressuscitaram primeiro, claro que quando vai falar daquela ressurreição de Apocalipse capítulo 20, mais do juízo depois do milênio, está claro que ali ressuscita os que são cristãos e os que não são cristãos. É a segunda ressurreição. Por que eu sei disso? Porque os de Cristo é que ressuscitam primeiro. Beleza? Então, gente, é isso daí. Fica essa palavra em nome de Jesus.